Olá, querido irmão e amigo, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Digital. Na lição de hoje, nós vamos estudar o tema O Recomeço, Abrão, vitorioso no Senhor. Fica conosco até o final da lição. A lição está maravilhosa, cheia de mensagens importantes para as nossas vidas. Que o Espírito de Deus toque em seu coração e que você possa compreender estas lições. Vamos para a lição? O texto bíblico da nossa lição é: E abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O nosso texto bíblico de hoje está em Gênesis 14, 19 e 20, versos 19 e 20. O objetivo da nossa lição de hoje é compreender que a vitória não depende do tamanho da batalha ou do inimigo, mas que estamos firmados no Senhor Todo-Poderoso, no Deus Todo-Poderoso que caminha conosco. Quando estamos com o Senhor, a vitória já está em nossas mãos. São temas importantíssimos para a nossa vida hoje, porque nós precisamos de Deus para vencer as batalhas. Então eu convido você a ficar conosco até o final da nossa lição e certamente você será edificado pela palavra. O conflito dos reis. Nós temos ali 4 reis contra 5. E essa passagem está em Gênesis 14, dos versículos 1 ao 12. Olha o que está escrito lá. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quidolemer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Admar, a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quidolemer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano, veio Quidolemer e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns em Astarote Carnaim, os Uzins em Ão e os Emins em Saver Quiritaim. Os nomes daquela época eram nomes bem diferentes, né? E os Oreus no seu monte Seir, em El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também dos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quidolemer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Gênesis 14, do 1 ao 12. Então, essa história, ela é bem interessante, né? Quando a gente vê no contexto bíblico, às vezes fica difícil de compreender como que funcionou isso. Então, a gente fez um resuminho aqui do lado para você entender melhor. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela é o primeiro relato de guerra nas Escrituras, tá? Então, se você já leu do livro de Gênesis até esse capítulo, o capítulo 13, né? Você vai observar que houve ali uma união dos povos, construção de cidades, as pessoas se entregavam a uma vida carnal, a uma vida que não agradava a Deus. Nós vemos ali um dilúvio,
nós vemos ali novamente o povo tentando construir grandes civilizações para poder fazer um nome forte, mas nós não vamos ver nenhum relato de guerra entre povos, certo? A gente vê que aumentou a violência, a gente vê que aumentou o pecado e que certamente havia, né, conflitos entre eles, com certeza, porque onde há pecado tem conflito, tem coisas que não agradam a Deus. Mas o relato de guerra entre reinos, esse é o primeiro. A rebelião. Havia 12 anos de submissão a Quedolemar, né? Quedolemer. 5 reis da planície do Jordão se rebelaram no 13º ano. Quem são esses reis? Então nós temos ali os 5 reis. São o rei de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Bela. Essa Bela é também chamada de Zoar. Nós ainda vamos ouvir falar de Zoar no futuro. Nós temos aqui esses 5 reis que lutaram, eles se prepararam para lutar contra esses 4 reis. Quais eram os 4 reis? Quedolemar, rei de Elão, ele estava com Anrafel, Arioque e Tidal. Então, Anrafel, Arioque e Tidal, eles eram parceiros de Quedolemar, né? Ou seja, havia ali uma aliança entre esses reis para destruir ou para tomar de volta os rebeldes. Então, esses 3 reis, Anrafel, Arioque e Tidal, eles estavam juntos com Quedolemar. E Quedolemar estava à frente dessa batalha para poder tomar de volta o seu domínio, certo? Então, Quedolemer, ele tem uma aliança com esses 3 reis e ele quer tomar de volta o domínio desses 5 reis. O resultado: Quedolemer é um rei experiente, militarmente, disciplinado e já havia vencido outras batalhas. Então, se nós observarmos aqui no texto, você vai ver que Quedolemar, quando ele vem com os reis, ele vem vencendo. Se você observar aqui no versículo 5, olha o que está escrito. Por isso, ao 14º ano, veio Quedolemar e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, aos Zuzins em Ão, aos Emins em Savé-Quiritaim e aos Oreus no seu Monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. Então, você percebe que no 12º ano, esses 5 rebeldes, eles são submissos durante 12 anos. No 13º ano, eles se rebelam. E no 14º ano é que Quedolemar vem para tomar de volta o seu domínio. Ou seja, aqui a gente tem uma lição importante em relação ao tempo das coisas. Não é igual hoje, que muitas vezes, por um comentário, quando nós olhamos o nosso contexto geopolítico hoje, às vezes por um comentário, uma outra nação é atacada. Ou há um ataque de um lado e às vezes no mesmo dia, ou numa tarde, ou na mesma semana, há de novo uma resposta. Então, nós estamos estudando aqui um contexto histórico de um tempo em que as coisas eram mais simples. O fato é que no 13º ano, Quedolemar, ele vai ter ciência desse movimento rebelde e ele vai se preparar para vir tomar novamente o seu domínio. Mas ele vem para tomar o domínio já no 14º ano. Ou seja, passa mais de um ano. E quando ele vem
tomando reinos à sua volta. O que mostra que Quedolemar era um rei muito forte. Com os seus aliados, eles eram muito fortes. Ou seja, eles vêm vencendo. Tem um corinho que nós cantamos na igreja que diz assim: vencendo vem Jesus. Então revela muito esse contexto histórico. Os reis eles vinham tomar o seu domínio e eles vinham atacando os outros povos e aumentando as suas posses. Entende? Quando ele chega ali no Vale de Sidim, esse vale estava cheio de poços de betume. Betume é uma espécie de asfalto natural e como tinha muitos desses poços, quando Quedolemar chega com os reis, certamente era um exército gigante. E os 5 rebeldes não deram conta. E eles então começaram a fugir. Vão fugir. E muitos caíram nesses poços. Dá pra gente pensar na cena, né? Muitos fugiram para as montanhas, se esconderam, outros caíram nos poços. E Quedolemar, ele consegue tomar os bens de Sodoma e Gomorra. Toma o mantimento e também pessoas. Porque a gente vai ver isso mais à frente. Então ele vai levar pessoas cativas e vai tomar esses bens de Sodoma e Gomorra. Quedolemar, junto com os seus aliados, eles estavam ampliando o reino. Eles estavam aumentando o seu espaço geográfico, né? Aumentando o seu povo. Né? Por isso que eles vêm tomando essas nações. O resultado, Quedolemar é experiente militarmente e disciplinado. Né? Ele vence a batalha no Vale de Sidim. Ele sai vitorioso nessa batalha. Por que a gente focou muito nisso, irmãos? Porque quando o problema vem, às vezes esse problema ele vem como uma torrente tão forte. De longe nós enxergamos o problema vindo a nós. E ele vem com tanta força que a gente já sente a terra tremer. Isso nos causa medo. Isso nos causa temor. Mas quando nós temos Deus, tudo é possível. Então veja que 5 reis perdem para 4 reis que já vinham dominando, mas para um homem com 318 e Deus na frente, esses reis vão perder. Olha o que aconteceu. Gênesis 14, 13 a 17. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto aos cavalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané. Estes eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedolemar, e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Gênesis 13, 14 a 17. Então o que acontece? Lá tem a batalha. Alguém conseguiu fugir e foi lá onde o Abraão estava. Irmãos, Abraão estava vivendo tranquilo, cuidando das suas ovelhas, do seu gado. Abraão não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas nós também temos que observar que esse rei, Quedolemar, ele estava vindo. E aí eu pergunto para vocês, né? Quem garante que depois que ele devastasse ali Sodoma e Gomorra e aquele povo, e continuasse, se ele não ia chegar até onde estava Abraão, por exemplo?
E aí, o fato é que alguém vem contar para Abrão o que aconteceu no resgate com o sobrinho dele, o Ló. E eu fico imaginando a cena que Abraão pode ter feito, né? Quando ele pensou assim, o quê? Como? Não, mas eu não vou deixar de maneira nenhuma. Veja que o mesmo Abrão, que quando estava chegando no Egito, falou para Sara, olha, fala que você é minha irmã, porque senão esse povo vai querer me matar. É o mesmo Abrão que agora vai dizer de maneira nenhuma. São 5 reis, são 4 reis, perdão. Destruíram 5 reis. Ah, mas ele não vai conseguir destruir o meu rei. E eu acho lindo isso. Porque nós não devemos, eu ouvi isso já desde criança, nós não devemos falar para Deus que nós temos um grande problema. Nós devemos falar para o problema que nós temos um grande Deus. E é claro que nós somos seres humanos e que em algum momento, irmãos, a gente vai chorar. Em algum momento a gente vai ficar triste, abatido, com medo, receioso. Mas se tão somente confiarmos, nós seremos vencedores, porque o Senhor é conosco. Então Abraão, nesse momento de caos, ele recebe do Senhor coragem. Ele tem dentro dele ali uma coragem em meio ao caos. Qual foi o motivo? O Ló e a família foram capturados e os bens de Sodoma saqueados. A mobilização. Abraão não hesitou ao saber da notícia. O exército de Abraão. Ele contou com 318 homens treinados, nascidos em sua própria casa. Abraão tinha um pequeno exército particular, né? 318. E é interessante que esse número 318, quem tem a curiosidade de baixar a nossa lição aqui embaixo aqui do vídeo, você vai ver que esse 318 ele forma os números do nome Eliezer. Eliezer é um damasceno, servo de Abraão. Nós ainda vamos falar dele aqui na nossa lição depois, em outra lição. E é engraçado que o nome dele significa Deus ajuda. Deus é ajuda, né? E é lindo isso. 318 é um número que quando a gente faz ali quando a gente conta esses números lá na cultura hebraica, vai significar Deus ajuda, Deus é ajuda. Isso é maravilhoso. Estratégia. Abraão dividiu seus homens à noite, perseguiu os inimigos até Dan e Obá e recuperou tudo o que havia sido levado. Aquele rei com o seu grupo, que já havia destruído vários outros reinos e havia tomado os seus inimigos, agora é vencido por Abraão com a ajuda do Senhor, porque Deus é ajuda. Deus capacitou Abraão, seus servos, seus amigos, para ajudá-los. Depois da vitória, a gente costuma bater no peito e dizer, eu consegui, não é verdade? Mas não funciona assim quando Deus está no controle, hein? E nós devemos observar isso. Veja o que está escrito em Gênesis 14, 18 a 20. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. Deu-lhe o dízimo de tudo. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha que coisa linda, né? Quando Abraão termina a batalha, Abraão ele vem consagrar a vida dele ao Senhor. E eu acho isso muito bonito, por quê? Porque esse momento em que o Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo, é rei de Salém, e Melquisedeque é um personagem fantástico, assim, maravilhoso, ele merece uma lição só para ele, tá? A Bíblia vai dizer que Melquisedeque ele não tem início de dias, nem fim de dias. Melquisedeque é um personagem bíblico bastante
diferenciado em vista de outros personagens que estão ali. Ele é rei de Salém. Salém faz uma alusão à Terra Santa, Terra Celestial, e ele vem trazer pão e vinho, porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E pão e vinho me lembra a ceia do Senhor. Lembra que a ceia é um memorial que nós devemos fazer para lembrar. Lembrar de quê? Somente da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo? Não. Nós devemos lembrar, principalmente, que pela morte de Cristo, pelo sofrimento dele, a vitória veio, porque ele foi vitorioso. Jesus Cristo, ele ceou com seus discípulos antes do momento em que ele foi levado para ser crucificado. Ali ele deixou uma ordenança. Qual ordenança? Façam isso sempre para lembrar. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. E nós temos passagens dele caminhando no caminho de Emaús, chamando seus discípulos. E depois ele vai subir ao céu na presença de muitas pessoas. Ou seja, é prova de que ele venceu. A lembrança do sacrifício é de um Deus que veio, se entregou, que venceu a morte e que hoje vive e reina. E para que nós nos lembremos que ele voltará para buscar a sua igreja. E Abraão, ele vai cear ali, ele vai pegar o pão e o vinho. É lindo isso. Melquisedeque o encontra no vale de Savé, né? É o reconhecimento da fonte da vitória, será no vale de Savé. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. E a bênção é: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Bênção de vitória. Então, se nós observarmos esse texto, nós vamos ver que a ceia do Senhor não é para ser uma ceia, não é para ser um momento de tristeza, mas é um momento de alegria. Porque é um momento de vitória. É o momento em que Cristo ele se entrega, mas para vencer. Ele venceu na cruz. Cristo não morreu e se acabou na cruz. A história não é triste. A história termina com alegria. Porque o nosso Deus, ele venceu. Então, depois que Abraão toma o vinho e o pão, ele também recebe a bênção de alguém que foi vitorioso no Senhor. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus, ela é conectada, ela é viva. Ela nos mostra, lá no Antigo Testamento, coisas que nós vemos no Novo Testamento para entender. E muitas pessoas não entendem. A resposta de Abraão, ele entregou o dízimo de tudo como um gesto de gratidão. Então, ele recebeu de Melquisedeque o pão, o vinho, a bênção, e Abraão deu o dízimo. Aqui é um outro ensino importante para as nossas vidas. Nós devemos abençoar os ministérios que Deus criou, os sacerdotes que Deus criou, abençoar com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Não porque eles querem, mas porque Deus quer que a obra continue. E é Deus quem coloca em nosso coração isso. E nós não pagamos o dízimo. Então eu quero dizer para você que se você fala assim, eu vou lá na igreja hoje pagar o dízimo, depositar o meu dízimo. Não. Nós vamos lá entregar. Abraão, ele não deu dízimo porque Melquisedeque chegou lá e falou, Abraão, você tem que me dar o dízimo, tá? Porque senão não tem como eu vir aqui trazer pão e vinho para você. Não foi isso. Como um gesto de gratidão, Abraão deu o dízimo. Certo? Então, nós também devemos, com um gesto de gratidão, entregar ao Senhor a parte que ele nos pede para manter a sua obra. Simbolismo, o pão e o vinho, né? Apontam para a vitória definitiva de Jesus Cristo e a ceia do Senhor. E também o dízimo, né? Que nós temos hoje o dízimo e as ofertas. Também é um simbolismo aqui. Integridade e dependência de Deus. Então o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a minhas pessoas, e os bens toma-os para ti.
O rei de Sodoma queria pagar Abrão, né? Porque Abrão fez aquela bondade. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Abrão, ele estava sendo provado por Deus aqui, irmãos. Ele estava sendo provado por Deus. A Bíblia diz que Deus prova os nossos corações, tá? Abrão, ele está declarando aqui que ele depende do Deus Altíssimo. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vim aqui atrás de riqueza de vocês, do dinheiro de vocês. Nós já aprendemos aqui na lição anterior, se você depois tiver um tempo de assistir a lição anterior, você vai ver isso. Nós já aprendemos aqui que quando Ló resolve ir para Sodoma, os homens de Sodoma eram maus e pecadores. Sodoma já era uma nação má e pecadora. Abrão liberta as pessoas de Sodoma e os bens unicamente por Ló e sua família. E por conta disso os outros também serão abençoados. Foram abençoados naquele momento, né? Mas agora o rei de Sodoma, ele tem uma visão mundana. Ele fala assim, não, eu tenho que recompensar esse cidadão, porque ele fez isso aí, né? Eu vou pagar ele. Aí Abraão fala, não, eu não fiz isso por pagamento. Você acha que eu ia sair da minha terra, do meu lugar? Eu fiz isso pela minha família, né? Deus me capacitou para que eu venha aqui restaurar o Ló, sua família, e como consequência todos os demais. Então Abrão, ele prova novamente para Deus que ele depende de Deus e que ele não precisa de favores de outros reis mundanos. Ou seja, se Abraão tivesse recebido isso, mais tarde talvez o rei de Sodoma pudesse dizer, olha, naquela época eu sei que você trouxe o povo de volta, mas você ficou muito rico. E Abraão falou, não, eu não vou entrar numa dessa. Aí fica o convite para nós. Às vezes nós entramos numa fria, né? Às vezes nós aceitamos alguma coisa e depois isso vem contra nós. Então Deus testa o caráter de Abraão. Há uma proposta do rei, que é esse teste. Há uma recusa de Abraão, nós já falamos aqui. E a motivação, a confiança que estava totalmente no Senhor. Porque Deus é a porção de Abraão. Abraão, ele não precisa de outra pessoa. Deus é a porção dele. E, irmãos, eu lembro aqui do versículo que está em Lamentações 3:24. A minha porção é o Senhor. Isso é maravilhoso. Justiça com os aliados. Abraão garantiu que os seus companheiros Ané, Escol e Manre recebessem o que é direito deles, tá? Então, Abraão, ele levanta a mão para o céu e ele fala que ele não quer nada disso. Mas esse texto continua. Ele vai dizer assim, ó, que é certo o alimento deles, eu não coloquei aqui, né? Mas ele vai dizer o seguinte, que é certo o alimento que os servos comeram e os amigos que ajudaram têm direito à parte deles. Ou seja, ele vai ser justo com seus amigos, né? E o que eu aprendo com essa justiça? É o que está escrito em Mateus 5,37. Jesus nos ensina, ele diz assim, ó, seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso procede do maligno, procede do mal. E eu e você somos santos. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Você e eu somos santos. Por isso que a Bíblia fala que é a congregação dos santos. Não que nós sejamos adorados, não, nenhum de nós. Nós adoramos ao Deus Altíssimo. Mas somos santos no sentido de sermos separados para viver conforme agrada a Deus. E Abraão não podia ter dito que ele não queria nada, porque a parte que não é dele, é justo que cada um escolha, porque naquele momento os amigos poderiam dizer, nós também vamos com Abraão, não queremos nada. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com a nossa forma de falar, com as nossas promessas, com aquilo que a gente fala.
para que a gente não fale coisas que não agradam a Deus, para que a gente não faça promessas que não agradem a Deus, ou para que a gente não se envolva em situações. E isso que eu estou falando aqui é extremamente preocupante, porque todos nós hoje temos uma agenda bastante corrida. Às vezes a gente fala assim, pode deixar, e depois não faz, não vê. Irmãos, é complicado isso. Eu falo para vocês, todos nós temos esses problemas às vezes. A gente promete, não faz, não pede desculpas, ou por um comentário a gente se envolve numa coisa que não deveria. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que aprender com a forma com que Abraão foi lidando com as coisas. E são lições para a nossa vida. Transformação. De um homem com medo para um guerreiro corajoso. Caminhada com Deus. A coragem e a ousadia são frutos de uma vida de obediência e fidelidade à palavra. Domínio próprio, equilíbrio no falar e no agir, sim, sim e não, não, refletindo o fruto do Espírito. Templo do Espírito. Como servos de Deus, somos revestidos de sabedoria e força, porque o Espírito Santo habita em nós. E nós já lemos aqui a passagem do lado. Então, essas são lições maravilhosas que você precisa ter em sua vida. Pause um pouco o vídeo, anote essas lições ou pegue a nossa revista, a nossa lição, certo? Aliás, aproveite todas as nossas lições, elas são gratuitas aqui no YouTube para você. Medite nessas coisas. Conclusão. O exemplo de Abraão, um ser humano com falhas que decidiu ser guiado pelo Espírito de Deus. Deus continua capacitando seus servos hoje, irmãos. Nós temos Abraão como exemplo. O servo de Deus é um ser humano como qualquer outra criatura feita pelo Criador. Porém, ao decidir se entregar ao Senhor, recebe o privilégio especial de ter o Espírito de Deus habitando nele, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Assim, ele vive em nós e nos torna um lugar de santidade. Por isso, todos os filhos de Deus, os santos no Senhor, são revestidos de coragem, ousadia, sabedoria, prudência, força, obediência e fidelidade, além de muitas outras características que podemos observar na vida do servo Abraão. Ele foi escolhido por Deus e chamado para ser pai de uma grande nação. Deus abençoou ricamente Abraão por causa de sua fé e de sua obediência. Ainda aprendemos muito sobre esse personagem, que assim como nós, também era um ser humano, com erros e falhas, mas que decidiu se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é aquele que continua falando hoje ao meu e ao seu coração. A Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, sempre, eternamente. Se essa lição tocou a sua vida, se você tem acompanhado as nossas lições, medite nessas coisas. O Deus da Bíblia, ele é tão atual. Aliás, ele é mais atual do que o nosso tempo hoje. Se você lê a sua Bíblia, você vai perceber que ela tem ensinamentos que até hoje, com toda a nossa tecnologia, com toda essa forma de viver, nós ainda não conhecemos, não sabemos. O quão maravilhoso é o nosso Deus. E ele nos convida, assim como ele convidou Abraão. Ele nos convida, ele convida a mim, ele convida você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigado por esse tempo produtivo. Espero que você esteja gostando das nossas lições e até a próxima aula. Forte abraço, fica com Deus.